Olá pessoal, aqui é a Silvana Palmeira e hoje nós vamos estar produzindo um novo conteúdo para complementar as aulas de fenômenos de transporte. Hoje nós vamos estar falando sobre viscosidade e reologia. Então, para a gente entender esse assunto, a gente vai ter que imaginar um fluido escoando em alguma tubulação ou escoando a partir de um reservatório. O que se sabe e o que normalmente acontece é que o escoamento dos fluidos normalmente é confinado pelas paredes, pela superfície da tubulação que o contém. E os experimentos indicam que um fluido em movimento ele para totalmente na superfície que está em contato, de forma que sua velocidade é nula em relação a essa superfície. Esse fato é conhecido como condição de não escorregamento. O fluido em contato direto com o sólido, no caso com a parede, ele gruda na superfície dessa parede devido aos efeitos da viscosidade ou efeitos viscosos. Então, nós agora vamos imaginar uma situação conhecida de nós. Por exemplo, aqui eu tenho um recipiente com melaço. Vocês podem observar, isso que a gente está falando aqui, que o fluido, ele escoa e ele fica parado, olha aqui na superfície. Obviamente que esse é um fluido bastante viscoso. Vamos pegar como exemplo também o mel, por exemplo. Aqui, eu tenho mel. Observem, que nós estamos falando. Então, nós estamos vendo aí esse fenômeno do não escorregamento. Nem todos os fluidos têm uma viscosidade alta como esse, que nós estamos observando aqui. Isso é visível. Nós temos os fluidos do nosso cotidiano, por exemplo, como o ar, como a água, como o óleo. Eles têm uma viscosidade muito baixa e não é possível a gente observar como a gente fez aqui, com o melaço e com o óleo, esse fenômeno do não escorregamento. A gente pode observar, a partir desse experimento bem simples aqui, que se desenvolve uma força oposta, Você tem o escoamento nessa direção e deve ter alguma força que está resistindo ao movimento desse fluido. Essa propriedade que resiste à fluidez, ela se chama, a gente dá o nome de viscosidade. Newton, conhecido de todos, Isaac Newton, ele estudou essa propriedade da viscosidade. Ele estudou fluidos que faziam parte, do dia a dia do seu cotidiano. Ele estudou, por exemplo, o ar, ele estudou a água, óleo e esses fluidos comuns. Ele fez algumas observações e ele conseguiu desenvolver um modelo matemático que a gente possa calcular a viscosidade do fluido. Esses fluidos que ele estudou, eles tinham uma propriedade em comum e eles foram chamados de fluidos newtonianos. Brevemente nós vamos estar mostrando, estudando como se estivéssemos fazendo um experimento para obter uma curva e um modelo matemático para a viscosidade. Entretanto, existem fluidos que não seguem esse modelo de Newton, que a gente também vai estar estudando a classificação desses fluidos. Existem fluidos newtonianos e existem fluidos não newtonianos. A maior parte dos fluidos, é bem verdade, são não newtonianos, não seguem o modelo de Newton. E os fluidos não newtonianos, por sua vez, eles se classificam em fluidos dependentes do tempo, não newtonianos dependentes do tempo, e fluidos não newtonianos não dependentes do tempo. Aí nós vamos agora estar imaginando um experimento. Eu vou estar falando também sobre as unidades da viscosidade, tanto no sistema internacional como em outros. Essa figura, ela demonstra a classificação dos fluidos de acordo com a viscosidade. Então, aí nós temos uma classificação principal que mostra os fluidos podem se dividir em fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos.
Os não newtonianos, por sua vez, eles se dividem em 3 classificações diferentes: os viscoelásticos, os dependentes do tempo, os independentes do tempo. Na continuação desse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre os fluidos independentes do tempo, que podem escoar sem uma tensão de cisalhamento inicial ou com a tensão de cisalhamento inicial. Esses fluidos que fluem sem uma tensão de cisalhamento inicial, eles podem se dividir em outra subclassificação, que são os fluidos dilatantes e pseudoplásticos. Já os que dependem de uma tensão de cisalhamento inicial, eles se classificam em plástico de Bingham ou Herschel-Buckley. É interessante também falar sobre os fluidos dependentes do tempo. Tem um que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o tixotrópico, que são fluidos, por exemplo, da tinta da impressora. São fluidos que eles não podem ser muito viscosos, senão eles não vão escoar com a rapidez para chegar e imprimir. Mas assim que eles entram em contato com o papel, eles têm que rapidamente secar. Ou seja, a sua viscosidade tem que ser baixa num determinado tempo, mas logo depois ela tem que rapidamente aumentar a viscosidade do fluido. Bem interessante. As tintas também de parede. A gente tem que ter um fluido que escoe, mas ele também não pode demorar muito para secar, ou seja, para aumentar a sua viscosidade, porque senão ele vai ficar escorrendo na parede. Então, são bons exemplos de fluidos tixotrópicos. Para obtermos uma relação que quantifique a viscosidade, vamos imaginar o fluido escoando entre 2 placas paralelas muito grandes, como esse desenho aí que está simulando. Vamos imaginar que uma placa, a placa superior, ela está se movimentando com a velocidade v, indicada aí, e que a outra placa ela está fixa e não pode se movimentar. E existe um espaço entre elas, que está indicado ali pelo D, minúsculo, e esse espaço ele está totalmente tomado por um fluido. Então, Isaac Newton, já em 1687, ele estudou esse fenômeno e observou que conforme o fluido grudava nas 2 placas, como a gente observou ali usando o melado e o mel. Então, o que é que a gente pode imaginar? O fluido que está em contato com a placa fixa, ele fica grudado nessa placa que está fixada e a sua velocidade é nula, é 0. Já o fluido que gruda na placa que está em movimento, ele assume a velocidade da placa em movimento. E assim, essa camada de fluido que está posta aí entre essas 2 placas, a velocidade vai se formar um gradiente de velocidade, que está indicado ali por aquelas setinhas vermelhas, onde a gente tem a velocidade na placa inferior 0, variando até chegar à velocidade da placa que está em movimento. Esse gradiente, chamado ali dV/dy, Newton observou que nos fluidos que ele estudou, chamados fluidos newtonianos, esse gradiente era proporcional à tensão de cisalhamento que havia tanto entre as partículas. Ele observou que havia uma tensão de cisalhamento que se formava entre as partículas do próprio fluido. E ele chamou essa constante de proporcionalidade aí, que a gente colocou ali proporcional, mas abaixo a gente está chamando de μ, ele chamou de viscosidade absoluta, ou, como conhecemos hoje, viscosidade dinâmica. Se plotarmos os dados experimentais obtidos com o escoamento desses fluidos newtonianos, nós vamos obter um gráfico
ali, como podemos ver no quadro, o gráfico dos fluidos newtonianos, a gente plotando na ordenada a tensão de cisalhamento versus a taxa de deformação devido a Y. Ali nós estamos representando três fluidos diferentes, que são fluidos que fazem parte mais ou menos do nosso cotidiano. Nós temos o óleo com a maior taxa de viscosidade. Se a gente pegar ali o coeficiente angular, está expresso ali, μ do óleo. Temos a água e também estamos tomando o coeficiente angular ou a viscosidade do ar, que é bem menor, tanto do que da água como do óleo. E observamos ali o modelo matemático proposto por Newton, que traduz a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica ou absoluta vezes a taxa de deformação. Então, esses fluidos mais comuns, eles seguem o modelo newtoniano, como já falamos. Mas existem fluidos não newtonianos que não seguem este modelo de Newton. Entre eles, nós podemos classificar, abrir essa classificação do fluido não newtoniano para diversos tipos de fluido, como podemos ver ali no gráfico. Nós temos o plástico de Bingham, que pode ser representado pela pasta de dente, lama de esgoto, gordura hidrogenada. Temos também os fluidos pseudoplásticos, que é o caso do melado que vimos ali. Temos o fluido newtoniano, representado por uma reta, que está em cor preta. Temos os fluidos também dilatantes, que podem ser representados pela suspensão de amido, uísque e outros. Vamos observar agora os modelos matemáticos que expressam o comportamento de cada um desses fluidos. Observamos inicialmente o plástico de Bingham. Nós temos ali que a tensão de cisalhamento é o modelo de uma reta, né? E nós temos ali a tensão de cisalhamento é igual a uma tensão de cisalhamento inicial mais a viscosidade versus a taxa de deformação. Vocês podem observar que essa taxa de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento inicial, é exatamente essa altura aí que distancia a reta de um ponto inicial do zero. E a gente pode perceber isso fisicamente se a gente pegar, por exemplo, uma bisnaga de pasta de dente e a gente coloca essa bisnaga de cabeça para baixo, nós vamos observar que o fluido não vai escoar. Mas se a gente exercer uma tensão sobre essa bisnaga da pasta de dente, nós vamos ver que a pasta ela escorrega ou a pasta flui. Da mesma forma seria a lama de esgoto, creme de barbear e outros que precisam então de uma tensão inicial para que esse fluido escoe. Vemos agora o caso dos fluidos pseudoplásticos, como é o caso do melado. Aí a gente vai observar que esse modelo de Newton ele é um pouquinho modificado em função de, ali nós temos ali dV, dy, que ficou escrito dV, dn, e aí nós não vamos chamar mais de μ, a gente vai utilizar uma outra variável chamada k, e nós observamos que esse modelo aí a tensão de cisalhamento é igual a uma outra constante de proporcionalidade, que não é exatamente o μ, vezes a taxa de deformação elevado a um n. E esse n, ele é sempre menor do que 1 no caso dos fluidos pseudoplásticos, diferente dos fluidos dilatantes, que seguem também um modelo parecido. A gente tem a taxa de cisalhamento vezes uma constante de proporcionalidade k, e a taxa de deformação elevada a um n, só que esse n, ele sempre é maior do que 1. E aí nós vemos, de uma forma generalizada, os fluidos não newtonianos, que são independentes do tempo. Mas temos ainda os fluidos newtonianos, que são dependentes do tempo, e nós vamos ver uma gravura em seguida para entender como é essa classificação. A unidade padrão para definir a viscosidade dinâmica
no SI é o PAS, Pascal vezes segundo. 1 PAS é igual a quilo dividido por metro vezes segundo. Isso no SI. No CGS, que é um derivado, né, do sistema internacional, então nós temos grama, centímetro, segundo. E essa unidade no CGS se chama POASE. E ela é traduzido por grama vezes, ou grama dividido por centímetro vezes segundo. Dessa forma, nós temos que 1 PAS é igual a 100 POASE. Nós temos também um derivado do POASE, que é o centipoase, que é bastante utilizado também. E temos ainda, além da viscosidade dinâmica, existem equipamentos para medir viscosidade, que nós vamos ver posteriormente, que são chamados viscosímetros, e existem diversos modelos de viscosímetros. Existem viscosímetros cujo princípio se baseia nesse experimento de Newton, e aí a gente vai ler nesses equipamentos a viscosidade dinâmica. Entretanto, existem outros equipamentos que se baseiam em outros modelos diferentes. E aí a gente não vai medir a viscosidade dinâmica, a gente vai estar medindo a viscosidade cinemática, que é dada por esse modelo matemático aqui. Essa é a unidade, seria a notação para a viscosidade cinemática, é uma letra grega que parece um V. A viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica dividido pela massa específica do fluido. A unidade da viscosidade cinemática no CGS é o Stokes, em homenagem a Gabriel Stokes, que desenvolveu estudos para se trabalhar com essa propriedade, com essa variável. E aí nós temos um Stokes é igual a 1 centímetro quadrado por segundo.